começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe novamente com muita alegria nosso querido companheiro Andrei Moreira, que hoje vai abordar conosco o tema dogmas religiosos. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Marcelo. Grande prazer estar aqui novamente com vocês. Andrei, o que significa a palavra dogma? E você poderia nos dar alguns exemplos? Sim. O dogma, no sentido filosófico original, ele representa uma verdade incontestável. Aquilo que sofreu a sanção da concordância e se tornou um ponto de fé, do ponto de vista filosófico original. No entanto, essa palavra passou a ser mais conhecida e utilizada, ligada ao cristianismo, representando uma verdade fundamental de uma determinada religião, de um determinado ponto de vista de fé, dado por uma autoridade que represente a fonte daquela verdade. Então, o dogma passou a representar aquela verdade inquestionável, dita ou determinada por uma autoridade religiosa. Nós encontramos isso muito frequente, por exemplo, no Velho Testamento, quando Moisés, investido da autoridade divina, ele passa a estabelecer diversas leis ou regras para que aquela sociedade se regulamentasse, e todas elas vinham da palavra, da ordem ou do poder divino. Então, a sociedade era regulamentada pela força do comando da voz divina que dizia o que podia, o que não podia, etc. E nós vemos que nas leis mosaicas nós vamos encontrar desde os princípios que foram passados diretamente por Moisés no fenômeno mediúnico lá das tábuas, nos 10 mandamentos, até os códigos civis que deveriam regulamentar a higiene da sociedade, por exemplo. E tudo isso é inquestionável porque Deus disse que fosse assim. Na atualidade, nós temos o dogmatismo na presença, na religião católica, por exemplo, quando impõe a verdade da Santíssima Trindade, do purgatório, ou até mesmo da interpretação do céu e inferno, ou em qualquer outra religião que imponha um ponto de vista como sendo uma verdade inquestionável que não possa ser submetida à análise do raciocínio, da reflexão, do entendimento mais profundo. Não dando chance, Andrei, que o seguidor de uma certa religião possa refletir e questionar se aquela verdade que está lhe sendo imposta é discutível ou não. É isso? Sem dúvida. Eles têm que compreender quais são os pontos que levam à conclusão daquela verdade e por que ela fundamenta a fé, que é o ponto mais importante, Qual é a base em que se estruturou aquele conhecimento, aquela ideia que norteia a fé, a relação com o sagrado, com o divino, com a vida, porque o processo da consciência é fundamental. Em que sentido, então, se pode considerar uma religião como sendo dogmática? Quando uma religião, qualquer que seja ela, não tolera o questionamento aos seus princípios fundamentais, aos seus pontos de fé, e não tolera a sanção da racionalidade, da razão no entendimento dos seus princípios. Quando a verdade ela é imposta por uma autoridade que se vê investida de um poder sagrado, e aí nós vamos ter o Papa determinando na Igreja Católica, nós vamos ter o pastor determinando na Igreja Evangélica, ou podemos ter até o médium determinando no movimento espírita. Se essa verdade for uma verdade que não possa ser submetida ao questionamento, ao entendimento, à análise, então isso é dogmatismo. O dogma pode ter uma conotação negativa para o religioso, para o crente? E como seria isso? Dentro do ponto de vista da doutrina espírita, nós compreendemos que a fé deve se fundamentar na razão, na capacidade que nós temos de perscrutar a verdade, em compreender aquilo em que cremos, porque cremos, como cremos e para que cremos. A fé, num sentido mais profundo, ela é uma relação com o sagrado, de entrega, de submissão e de confiança. Mas essa confiança e essa entrega, elas
se baseiam na compreensão e no entendimento que nós podemos ter dentro do nosso nível evolutivo, né? Dentro da nossa compreensão relativa, que pode sofrer questionamentos, mudanças e alterações ao longo do tempo, mas que está sempre dando-nos a oportunidade de compreender aquilo em que cremos, né? Então, é muito importante que a pessoa aprenda a raciocinar, aprenda a ser um livre pensador, aprenda a fundamentar as suas crenças no entendimento, aprenda a defender as suas ideias e as suas convicções na análise profunda daquilo que adota, que recebe, né, como verdade para a sua vida. E isso em qualquer área. Com relação à conotação negativa da postura dogmática, nós observamos que as pessoas que seguem regras sem compreender qual a função educativa dessas regras na sua vivência religiosa, acabam tendo uma qualidade de vida muito prejudicada, porque passam a se impor aquilo que é do pensamento da religião, daquela comunidade da qual faz parte, sem que aquilo faça parte do seu sistema de crenças interior. E aí cria uma cisão entre o que é a verdade do que se conhece, do que se concebe na experiência e daquilo que está sendo imposto pelo pensamento. Então, a pessoa que para, por exemplo, de cortar cabelo porque a religião não deixa, né? A transfusão de sangue porque não pode, porque o sangue é a fonte da vida, que para de praticar sexo porque isso é pecado ou é imundo, né? Que para de comer carne porque não é recomendado, porque não pode. Enfim, qualquer regra de qualquer natureza que não seja compreendida, que não seja absorvida pelo sujeito no entendimento de qual o papel educativo que aquilo tenha na vida. Nós tivemos até há pouco tempo um exemplo que saiu na TV de algumas religiões nos Estados Unidos que defendem aquele início da vida na Terra de acordo com o calendário bíblico, quando a ciência já mostrou que completamente diferente disso, né? Adão e Eva é o maior dogma que nós temos na religião, porque ali está colocada ou representada para a maioria das igrejas cristãs o início da vida humana na Terra, né? E a gente sabe pela interpretação espírita que aqueles seres representavam uma raça, né, que deu início ao povoamento aqui no nosso planeta, mas já também em contato com outros espíritos já nativos aqui do nosso orbe. Então, Adão e Eva é o primeiro dos dogmas, né, das verdades incontestáveis. É interessante. Bom, os evangelhos nos oferecem exemplos de religiosos dogmáticos? Sem dúvida. A classe dos fariseus com a qual Jesus se relacionou o tempo todo, que eram os detentores do poder religioso na época, era a classe mais bem representada, que podia representar com mais fidelidade esses princípios do dogmatismo, porque era uma classe que tinha em alta conta o culto exterior e que tinha várias regras para bem se portar em sociedade, né? Então, ficou famoso, por exemplo, a passagem que Jesus ensina que a oração deve ser uma conexão com o sagrado dentro do quarto íntimo de cada um, dentro da experiência íntima do coração de cada crente, e não como um ato exterior para ser visto pela comunidade. Porque os fariseus, por exemplo, ficavam rezando, orando em praças públicas, nas esquinas, e as franjas dos vestidos eram longas, e isso representavam pessoas virtuosas, crentes, tementes a Deus, e naqueles símbolos eles tinham a sua experiência religiosa. E Jesus questiona exatamente essa essência da experiência com o sagrado, fazendo com que a referência se volte para o interior e dizendo, olha, isso que os fariseus estão representando é algo que está desconectado da verdade fundamental, que é a experiência, que é a intimidade, que é o sentimento, que é a consciência do que Deus representa para cada um de nós, para a vida e como deve ser a relação. Então, aquele que quiser orar, entre para o seu quarto interno, feche a sua porta e orando em secreto ao teu Pai, e Ele responderá. Então, os fariseus estavam o tempo todo rodeando Jesus com as suas regras, com as suas leis,
né? E um dos princípios fundamentais do farisaísmo era de que aquilo que estava escrito na lei sagrada era incontestável. Inquestionável. Inquestionável. Né? Aliás, eu gostaria de perguntar exatamente o seguinte sobre essas perseguições que Jesus sofreu por causa dos dogmas judaicos. Se você poderia nos citar algumas passagens e os ensinos que o Cristo nos ofereceu mediante essas situações. Nós vemos, por exemplo, Jesus trabalhando a todo tempo. Jesus não tinha condições. Uma das primeiras coisas que Jesus fazia era não circunscrever a pregação da Boa Nova, da mensagem religiosa, aos templos. Jesus estava entre o povo, no meio do povo e aonde o povo estivesse. Então Jesus sobe ao monte, prega do meio do lago, em cima de um barco, na casa de Pedro, no local onde está o doente, o sofredor, ou dentro do templo, onde ele também ia e aonde também era um dos campos em que ele adorava a Deus. E recorda aqui também na fonte com a samaritana, né? Que isso daí é uma passagem importantíssima. Porque a mulher era considerada muito inferior ao homem, não tinha direito nenhum em sociedade, e Jesus se dirigia às mulheres com frequência. Mas muito mais que se dirigia às mulheres, Jesus as valorizava e as chamava ao apostolado. Então nós vemos ele fazendo isso com Maria de Magdala, nós vemos ele fazendo isso com a mulher no poço de Jacó, com Maria e Marta, nós vemos ele fazendo isso com Joana de Cusa e com várias outras com as quais ele convivia e despertava nelas exatamente aquela noção do amor sagrado, do amor-devoção, da maternagem, né, que é o acolhimento integral do outro, e elas passavam a servir de uma forma muito importante. Na passagem da mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus questiona sobremaneira os preceitos da época, porque, primeiro, a mulher era samaritana e Jesus não deveria estar se dirigindo a ela, porque a classe a que Jesus pertencia não se dirigia aos samaritanos. Segundo, era mulher. E terceiro, Jesus a pede água. Jesus pede que ela lhe dê algo. E para depois oferecer a água da vida, porque desejava deixar... E ela faz referência ao poço de Jacó, que era o patriarca, quer dizer, ela tinha toda essa ligação com o judaísmo, né? Ela tinha toda essa ligação e ela era uma mulher que estava buscando profundamente a própria essência, porque ela narra que havia sido esposa de 5 homens, né? E Jesus a chama a ser senhora de si mesma, no momento em que ele convida para que ela desperte a água da vida de dentro dela para dessedentar a multidão. Agora, Jesus também foi questionado porque ele e os seus discípulos não lavavam as mãos, trabalhavam no sábado, como você estava dizendo, né? Jesus entra no templo no dia de sábado, por exemplo, e encontra um homem que tinha a mão mirrada. E, exatamente para questionar os preceitos da época, Jesus faz uma cura dentro do templo num dia de sábado. Que era proibido. Que era proibido. As duas coisas. E muito interessante porque a cura da mão mirrada, por exemplo, que era uma mão que era ressequida, né, que estava contraída dentro de um processo de deficiência física e que se abre. Nós observamos que o servir é a essência da cura que Jesus preconiza, né? Então, quando ele cura a mão mirrada ali no dia de sábado, ele está dando o ensinamento de que o Pai, trabalha a todo tempo e ele trabalha também, como ele bem afirmou. Não havia tempo, condição nem hora para que o amor e a misericórdia divina se manifestassem. Ela está sempre à disposição e ao encontro do necessitado, tão logo esse necessitado se abra na sintonia necessária para perceber e receber essa ação da misericórdia, e convida aquele homem no templo, campo de adoração a Deus, a abrir a mão, né? Que é uma representação simbólica muito importante para nós. A adoração a Deus em verdade e em profundidade é a conexão com o sentimento e com o sagrado de uma forma tão profunda que a gente se abre para servir. Andrei, ainda falando sobre os fariseus, me lembrei aqui do sepulcro caiado. Explica pra gente essa analogia, né, que Jesus fez. Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? É aquele sepulcro que é todo pintado de branco por fora, é muito bonito, mas por dentro é pura podridão.
E Jesus era questionador. E olha que interessante a postura ativa de Jesus em questionar os dogmas e os preceitos equivocados da época, sendo firme com aqueles que eram portadores dessas ideias ou dessas práticas, né? Jesus chega no templo e vira a banca daqueles que estavam transformando o templo em casa de vendas, de comércio, né? Em contrária ação à proposta sagrada. E também chama os fariseus de sepulcro caiado, representando para nós que a mensagem religiosa não é uma mensagem de nos adornarmos de exterioridade, de nos adornarmos de fórmulas, de ritos, de práticas que estejam fora de nós. Essas práticas, esses ritos, eles têm sentido quando eles nos fazem conectar mais profundamente com a nossa verdade. Então, por exemplo, nós podemos acreditar que a nossa prática da oração, ela deve acontecer acendendo-se uma vela para aquele que for o objeto da nossa devoção. Ok. Se essa vela for um campo, um canal de encontro com o sentido e o sentimento externo, ela vai ser uma muleta psicológica temporariamente necessária, que pode até ter um sentido. Mas, se ela representar a essência da nossa ação, ou seja, eu acendo uma vela e esqueço, porque a vela queimando já está fazendo por mim o trabalho que eu deveria fazer, aí ela representa a desconexão com a espiritualidade profunda. É a mesma coisa da imagem, do amuleto, é o mesmo sentido, né? É o mesmo sentido para qualquer prática, né? Para ir ao culto, ir à casa de Deus uma vez por semana, fazer a caridade em nome desse Deus, sem que isso esteja conectado ao sentimento e ao coração. Qualquer prática que seja exterior, obrigatória ou ritualística, qualquer prática que represente exterioridade desconectada com a espiritualidade profunda. Porque nós vemos que há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. A religiosidade é o campo onde nós procuramos o sagrado. É a forma que nós escolhemos para adorar. Então é a igreja que a gente frequenta, é a fé que a gente professa, é o lugar onde a gente ora, é os ritos que a gente segue. A espiritualidade é o encontro com o divino em nós. É a conexão interna. E esse parece que é um caminho mais árduo para a maioria das pessoas, porque elas preferem o externo, né? Que é o... É muito mais fácil seguir uma regra, fazer isso porque o pastor falou, porque o padre disse, porque o médium mandou, porque fulano, o espírito ciclano disse que tem que ser assim. É um esforço físico às vezes, né? É um ritual, realmente como você falou, acender uma vela ou ir à casa espírita tantas vezes no mês e toma um pouquinho de água fluida, toma um passe, mas o trabalho íntimo que é o principal. Você quer ver, por exemplo, uma atividade na doutrina espírita que pode ser extremamente prejudicial? Se a pessoa frequenta a casa espírita para o tratamento espiritual, acreditando que o tratamento espiritual é o passe que ela toma ou a orientação mediúnica que vem através da psicografia. Esses são instrumentos úteis, eficazes e necessários, na maioria dos casos, para o tratamento espiritual. Mas o tratamento espiritual, na essência, é a renovação íntima, é o reencontro do ser com Deus, com o amor, que ele faça na intimidade da alma, no silêncio da sua própria casa interna, a partir dos estímulos que receba de alívio, de orientação e de instrução, através do passe, da orientação mediúnica, da palestra, da frequência à casa espírita, etc. De nada adianta frequentar o templo religioso de qualquer natureza, esperando encontrar lá o sagrado, e sair da porta para fora, acreditando que dali para fora não tem nenhuma relação com aquilo que foi vivido lá dentro. Há que haver uma continuidade, uma coerência naquilo que se vive. E a coerência é exatamente aquilo que é dado pelo processo educativo, né? De orientar, de educar, de esclarecer o ser, de qual que é o ponto fundamental da sua doença, da sua necessidade, do seu equívoco, do seu conflito, da sua dificuldade, para que ele seja capaz de se libertar da causa e não simplesmente paliar efeitos, né? Sendo assim, Andrei, como se posiciona o Espiritismo em relação aos dogmas religiosos? O Espiritismo tem verdades incontestáveis que foram afirmadas pela razão. Então, por exemplo, Allan Kardec chega a utilizar em O Evangelho segundo o Espiritismo a palavra o dogma da reencarnação.
E é verdade, porque Allan Kardec era um erudito que utiliza o dogma no sentido filosófico, como verdade incontestável. Nós temos alguns pontos fundamentais de fé no Espiritismo, sobre os quais são erguidos os pilares que sustentam a filosofia, a ciência e a religião espírita, que são essenciais, como, por exemplo, a existência de Deus, a lei de causa e efeito, a reencarnação, os vários mundos habitados, mediunidade, existência do espírito, da alma, etc. E por aí vai. Só que todos estes princípios foram deduzidos da razão, da análise, do raciocínio e só são base da doutrina espírita porque atendem a um todo filosófico coerente que nos dá a compreensão da natureza do espírito, sua relação com a matéria, as consequências morais de seus atos e o processo evolutivo ao qual está submetido. A reencarnação, por exemplo, existe comprovação científica. Sem dúvida. E ela já era dita, por exemplo, há vários anos, né, milênios, por outras religiões, como, por exemplo, a religião hinduísta e outras. No entanto, o Espiritismo traz uma reflexão em cima do porquê da reencarnação e do paraquê da reencarnação, que é exatamente o que faz a reencarnação se constituir como um princípio fundamental sem o qual nós não podemos compreender a justiça de Deus, a bondade de Deus e a sabedoria divina. Ou seja, o Espiritismo não nos impõe a reencarnação, ele nos apresenta a reencarnação e nos dá subsídios para nós concluirmos que, de fato, existe sentido em haver reencarnação. Exatamente. Nos pontos fundamentais da doutrina não existe nenhum princípio de fé que é trazido de forma absoluta, que deve ser assim porque é assim e não se questione. A única, talvez, que nós poderíamos dizer é da natureza de Deus. Quando Kardec questiona os espíritos superiores mais profundamente a respeito da natureza de Deus, os espíritos o respondem que nós não temos condições de compreender mais profundamente Deus do que aquilo que está exposto lá em O Livro dos Espíritos. Né? Ou seja, podemos compreender os princípios ou as características fundamentais de Deus, né, de sabedoria, de bondade, sabedoria suprema, de que ele deve ser um Deus único para que haja equilíbrio no universo, que ele é sábio, que ele não pode ter a forma humana, né, não pode ser o Deus antropomórfico das religiões, porque senão ele estaria submetido ao processo evolutivo, seria algo em processo de crescimento, não seria o Criador, Deus né? absoluto. E por aí vai. Está tudo muito bem explicado em O Livro dos Espíritos. Mas, quando nós tentamos compreender um pouco mais profundamente a respeito da natureza de Deus, nós não temos sentidos e conhecimentos suficientes para tal. E aí talvez seja o único ponto em que os Espíritos tenham dito a Kardec isso, nós não conseguimos... Não temos como questionar. Exatamente. E é interessante observar como que o próprio Espiritismo surgiu. Porque em momento nenhum os espíritos chegaram para Kardec e disseram: tome aqui um ponto fundamental, isso aqui é. Todo o trabalho foi deduzido da observação dos fatos. Então tinha lá o fenômeno das mesas girantes, esse fenômeno era conhecido na França, Kardec começa a observá-lo, eles começam a utilizar como passatempo, botando alfabeto no chão para que a mesa que levita vá lá quicando nas letras e formando palavras, e os próprios espíritos se apresentam como os agentes do fenômeno e passam a dar comunicações inteligentes. Comunicações essas que suplantavam a inteligência daquelas pessoas que estavam presentes e que versavam sobre temas que eram totalmente desconhecidos daquelas pessoas. E Kardec então começa a questionar os espíritos sobre os pontos essenciais, filosóficos e religiosos da humanidade que ele havia sempre tido dúvida. Por necessidade própria. Kardec não tinha interesse nenhum em criar uma doutrina. E a partir daquelas respostas que ele vai obtendo e submetendo consecutivamente a mesma pergunta a diversos médiuns, Kardec extrai dali uma verdade fundamental na concordância universal, na coerência daquele pensamento, na lógica e, sobretudo, quando aquela explicação tinha a característica de suprir as demandas daquele questionamento em todos os seus ângulos. E Kardec bem explorou. A partir dessas respostas, Kardec então organizou-as,
pensou-as e elaborou a codificação espírita, como nós dizemos, né, o livro dos espíritos na forma de perguntas e respostas, sendo então a doutrina um trabalho humano em cima de uma informação mediúnica. Não havia ali nenhum espírito afirmando, acredite nisso porque eu sou fulano e estou dizendo, mas informações passadas que deveriam ser analisadas pelo bom senso, pelo critério, né, da razão, do entendimento e da suficiência daquela resposta para que ela pudesse ser, então, aceita como uma verdade. Kardec chega muitas vezes, inclusive, a questionar os nomes que assinam e dizer, esse nome não me interessa nada. Não adianta dizer que é Platão, que é Sócrates, que é Fénelon ou que é Jesus. Um nome é só um nome, qualquer um pode assinar. A ideia tem que estar de acordo com a personalidade daquele que assina e essa ideia tem que expressar a elevação daquele que a possui, a lógica do raciocínio e a coerência dentro desses princípios fundamentais que estão sendo apresentados. André, então o Espiritismo não tem realmente rituais, não tem essas expressões exteriores? Não tem. Não tem e não pode ter. Né? Se nós observarmos isso dentro da prática espírita, é uma prática que está se distanciando da proposta fundamental do Espiritismo. Então nós tínhamos, por exemplo, no passado, e aí isso representa os costumes de cada época, a separação, por exemplo, nos centros espíritas, homem sentava de um lado, mulher sentava de outro. É verdade. Não é? Que representava o costume daquela época e a forma em que aquela comunidade. Isso foi perdendo ao longo do tempo. Hoje, a prática espírita é dada pela espontaneidade, pela oração, pela instrução, pelo processo educativo que representa a essência da proposta espírita. Eu vou te endereçar agora duas perguntas, uma de cada vez, lógico, de temas que são assim de interesse de muitas pessoas que se aproximam do Espiritismo. Sim. O primeiro é a questão do casamento. As pessoas desejam saber se no Espiritismo há casamento. Então, e que devem fazer os espíritas que desejam unir-se para uma vida a dois. Explica aí pra gente. Olha, o Espiritismo ele é uma religião porque ele religa o ser com Deus. Mas ele não é uma religião de cultos, de sacramentos e de ritos. Então nós não temos dentro da proposta espírita, a instituição do casamento enquanto ritual. Mas naturalmente, e graças a Deus, os espíritas se casam, né? E o casamento, nós sabemos, ele é um progresso na marcha da humanidade, como disseram os espíritos. E o que os espíritas costumam fazer, e que é muito sadio, é apresentar à comunidade aquela união. Então, em geral, nós temos visto muitas reuniões íntimas regidas pela espontaneidade, pela sinceridade. Informalidade. Né? E informalidade. Porque não existe um padrão que você está querendo dizer, não existe um ritual formal de uma cerimônia de união. Exatamente. Não tem nenhum padre para reger, nenhum médium que... Ou uma pessoa com autoridade para poder unir o casal. Exatamente. E as pessoas, então, reúnem-se intimamente com aqueles que amam, com aqueles que desejam e juntos proferem uma prece em agradecimento a Deus, né? por aquela união. A instituição do casamento não se dá na bênção de uma pessoa qualquer, dizendo que a partir daquele momento eles são marido e mulher, mas se dá na união dos corações sintonizados no amor. Se dá na prática da coisa. Na prática do dia a dia. No exercício da união. Exatamente. Que, aliás, pressupõe não apenas o amor, no sentido do afeto, que é muito comum no começo, mas o sacrifício que vem depois, né? Sem dúvida. Das lutas diárias. Todo o esforço por se superar e valorizar uma relação que deve promover o crescimento de ambos. E, naturalmente, como todo processo que gera progresso, traz os desafios no limite de cada um. Né? Emmanuel costuma dizer, inclusive, que nós reencontramos na família e nos cônjuges os espíritos com os quais somos compromissados do passado no exato ponto em que os deixamos. O processo evolutivo da reencarnação é de nos trazer de volta o fruto das nossas escolhas, dos nossos plantios, para que haja consciência do nosso papel co-criador, reparação de qualquer ato que tenha sido
contrário ao bem, que é a lei fundamental da vida, mas, sobretudo, para o estabelecimento e a construção do amor. E, nesse sentido, o casamento é uma instituição sagrada, célula da sociedade, que oferece campo de trabalho, de burilamento e de exercício desse amor legítimo, que depois também deve sair da família e da sociedade e do núcleo do casamento para se espalhar para todo aquele com os quais nós tenhamos contatos e que a vida nos dê a oportunidade, né, de amar. Então é fundamental a beleza e as dificuldades do casamento. Sem dúvida. Bom, e a questão seguinte é o batismo, que nós falamos do batismo com muito respeito a essa instituição, mesmo porque muitos de nós fomos batizados, né? Às vezes a gente vem do seio católico, mas como o Espiritismo nos convida ao raciocínio, à reflexão, então é um outro ponto que a gente gostaria que você abordasse. O espírita precisa ser batizado? Os pais espíritas, como que eles devem se posicionar a respeito, principalmente, né, quando a família dos pais, às vezes da mãe, né, da criança, ou do pai da criança, vem de um seio católico, por exemplo. O batismo, ele representa um sacramento que visa a apresentação daquele ser a Deus e um caminho para a sua salvação, para a sua entrada no reino dos céus. O Espiritismo nos explica que a salvação é um ato de reencontro do ser com Deus na sua intimidade. Toda a proposta espírita é para fazer com que as virtudes em germe na nossa intimidade se desenvolvam e que nós cumpramos com o nosso papel e com a nossa herança divina no universo. Então, o sacramento do batismo, ele não faz sentido no Espiritismo porque ele representa um ato exterior de apresentação a Deus. Ou seja, está apresentado a Deus desde sempre porque é amado profundamente e incondicionalmente por Deus. Esse ser, ele se apresentará a Deus ao longo de sua vida na relação, na forma com que se porte consigo mesmo e com seu próximo, sobretudo com a lei de amor, que é a representação do próprio Criador. Então, o batismo, na visão espírita, ele é o efeito de várias decisões ao longo da vida em que o ser se encontra com o Pai. Ele não é um ato que os pais determinem para os filhos, né? Então, o pai espírita não batiza o seu filho na casa espírita, mas existem pais espíritas que são casados com outros que são católicos, né? E que necessitam, pela família, pelos outros, de fazer a ritualística do batismo. Até para não criar um constrangimento, um rigor, assim, né? Então, não, da mesma forma... Uma indisposição. Isso, sem dúvida. Da mesma forma como não há a necessidade do batismo, não há a sua proibição, como não há proibição de nada no Espiritismo. O que você está querendo dizer é que a criatura ser ou não batizada nesse rito, como da nossa Igreja Católica, não definiria o futuro daquela alma. Sem dúvida. É isso? Isso não é o ritual que vai definir o destino da alma após a morte. Esse ato é muito mais importante para os pais e para a família do que para o próprio sujeito, né? Então, há pais espíritas que aceitam que o filho seja batizado em outra religião, por exemplo, para agradar aqueles que têm uma fé diferente, ou para não comprar briga, para não arrumar confusão, etc. Também não importa, porque a pessoa terá que confirmar a sua fé ao longo da vida na forma como se conduza na sociedade. E o que determina aquilo que nos acontece após o fenômeno biológico da morte, como se processa e continua a vida imortal, são o patrimônio e os atos, né? O patrimônio interno e os atos que a gente tenha para conosco mesmo e o próximo ao longo da vida. Nós só levamos para o outro lado as consequências das nossas atitudes. Aquilo que tenhamos construído em nós e que tenhamos promovido no outro, de bom ou de ruim. Andrei, você citou o sacramento, né, do batismo,
E por que então Jesus se deixou batizar por João Batista e por que a igreja adotou isso como um sacramento? Nós observamos que Jesus se submeteu a várias regras da religião dominante na época, porque era a forma de ser respeitado entre os seus pares. Então Jesus, aos 12 anos, está no templo discutindo com os doutores da lei e apresentando a eles interpretações e demonstrando conhecimento daquela lei. Porque aquela lei era o legado religioso e também das revelações que haviam precedido Jesus, e para que alguém fosse respeitado religiosamente naquela sociedade, deveria conhecer profundamente e deveria basear a sua fala e a sua prática nos preceitos que estavam lá expostos. Jesus foi revelado por João Batista no momento em que o batizou. É o momento em que Jesus assume publicamente que ele é verdadeiramente o Messias que era esperado pelo povo judeu. Então, que ele era aquele de quem falavam as Escrituras, que haveria de vir após aquele que o anunciaria. Então, João, que estava pregando no deserto e que estava, aliás, andando no deserto e pregando entre as populações daquela época, é aquele que mostra que aquele ali é verdadeiramente o Messias e que dá o início à atividade apostólica do Cristo. E João já tinha esse hábito de fazer o chamado mergulho, né? O mergulho do arrependimento. Exatamente pelas crenças religiosas das quais ele fazia parte, né? E Jesus então teria se dirigido a ele para acatar aquilo, para demonstrar uma aceitação. Para ser reconhecido e valorizado naquela sociedade, nos preceitos mínimos que necessitavam, né, para que ele fosse colocado, né, como o Messias e tivesse o respeito. E houve então uma interpretação posterior de que isso seria uma ordenação do Cristo, que a gente teria que fazer igual, fazer Exatamente. O batismo. E aí passou a virar ritual, né? Então, se Jesus fez desta forma, nós devemos fazer desta forma também, mesmo que a gente não compreenda porque que a cabeça mergulhada ali na água representa que o ser se encontrou com Deus, né? Mesmo porque, por exemplo, as civilizações que não tiveram contato com essa verdade estariam todas condenadas a não ter direito ao céu. Sem dúvida. Por essa lógica, tudo aquilo que precedia Jesus estava condenado porque não teve contato com ele, né? Mas nós vemos, por exemplo, Jesus na casa dos seus discípulos ou dos seus seguidores, por exemplo, aceitando também que a mulher lhe lave os pés com as lágrimas, lhe enxugue com os cabelos e que cubra-o de óleo e de todas as oferendas que eram típicas da época. Porque aquela é a forma, por exemplo, de Jesus mostrar ao dono da casa, que era um destes fariseus, um desses doutores, né, e representantes do comando religioso da época, que ele não havia recebido conforme as tradições da época, demonstrando por ele o respeito e o amor que ele tinha em acolhê-lo naquela casa. Mas aquela mulher havia feito isto porque o seu coração estava carregado de um amor genuíno. Então Jesus recebe e aceita aquela oferta como uma forma de dar uma lição, por exemplo, naqueles da época. Porque isso entra em contradição com a postura de Jesus, que antes curava e falava com os outros: não diga a ninguém o que aconteceu, né? Ou seja, vai e fique em silêncio, não propague esse acontecimento, porque isso aqui é uma experiência íntima entre Deus e você, né? Mas aquela mulher, ele aceita as oferendas, assim como aceitou o batismo de João para que fosse, né, colocado publicamente como Messias, assim como aceitou entrar na cidade de Jerusalém montado num burrico e tendo o cumprimento da profecia que se deu naquele momento, porque ele efetivamente era o Messias que havia sido prometido. Mas a sua ritualística era uma ritualística que estava conectada com o sentimento e que não podia, e que essa ritualística não podia se sobrepor à essência daquilo que ele ensinava. Então, a todos os momentos posteriores, ele quebrava, né, regras e preceitos para mostrar que o processo é da conexão com o coração. Andrei, para a gente encerrar, há risco do espiritismo se
transformar numa religião ritualizada? Sim. Há risco caso os espíritas decidam fazer isto, né? O espiritismo será aquilo que nós fizermos dele. Já é bem conhecido. O espiritismo enquanto doutrina, enquanto filosofia, não. Porque a sua base se assenta na razão. A fé verdadeira ou é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Escreveu Kardec. Essa é a base fundamental. Mas a prática espírita, ela pode se ritualizar e pode se afastar da essência, se passar a prescrever formas de conduta, né? Então o espírita tem que se comportar assim, assado, dessa ou daquela maneira. Ou até as próprias instituições espíritas começarem a permitir, né, alguns abusos. A casa espírita, ela deve ser uma escola capacitadora de virtudes. Deve ser um espaço de instrução e de exercício das virtudes, onde nós tenhamos a condição de estudar a respeito da realidade do imortal do espírito, das consequências morais dos atos, da ciência espírita, da profundidade que é a nossa herança divina e o papel que nos está reservado, e, sobretudo, o espaço onde nós exercitemos o amor, a fraternidade, a compaixão, a tolerância, o perdão, porque é um espaço religioso que se propõe a nos resgatar. Não pode ser um espaço de regras rígidas que desconectem o ser do sentimento, que desconectem o ser da consciência daquilo que faz, do porquê faz, do para que faz, né? Não pode transformar em algo que seja de exterioridade, mas tem que permanecer conectada, ou levando o sujeito a se conectar com o seu interior e, sobretudo, a desenvolver a capacidade de ser um livre pensador. O livre pensador é aquele que é conectado à capacidade de raciocinar, de refletir, de chegar às suas próprias conclusões e determinar para a sua vida o que é melhor dentro do seu momento evolutivo, na consciência do seu momento, daquilo a que se propõe no seu processo reencarnatório, com as suas necessidades, etc. Algo que só cada um poderá fazer. Algo que não pode vir do outro. A regra não pode vir do médium, não pode vir do dirigente espírita, do palestrante, não pode vir nem mesmo de um livro espírita que dite uma norma sem explicá-la. Mas deve vir do aproveitamento desses diversos personagens na nossa história, na nossa vida, que nos auxiliam a nos conectarmos com o nosso momento, com a nossa necessidade de reeducação e de aprimoramento íntimo, e a partir desta reconexão, o indivíduo livre pensador, capacitado e conectado com Deus define, né, a sua conduta e a sua vida. Certamente há pontos fundamentais como a caridade, como o bem, como o perdão, que são universais e aplicáveis a cada um de nós. Mas como fazer, quando fazer, com quem fazer, de que forma fazer, devem ser coisas que nasçam da espontaneidade do nosso coração. Porque senão, até fazendo bem, nós podemos estar bem mal, né? Nós podemos fazer a caridade como um ato ritualístico e aquilo estar desconectado da essência do amor ao próximo, da fraternidade, da sensibilização para a necessidade, para a dor do outro, e aí não cumprir o seu papel na nossa vida, a despeito do bem que promova para o semelhante. E é muito interessante, por exemplo, nós vermos a literatura espírita, quando mostra o espírito Frederico Figner retornando pelas vias da mediunidade de Chico Xavier, no livro Voltei, e narrando, por exemplo, que havia sido um homem que trabalhou longamente pela causa espírita, mas que não havia iluminado a si mesmo, porque trabalhou muito para o exterior, mas esqueceu de fazer o processo de burilamento interno, de autodomínio, e esqueceu de fazer por si mesmo o mesmo bem que fazia pelo seu semelhante. Então, o processo educativo espírita é de nos auxiliar a compreender por que devemos ser bons e como sermos bons com o outro e conosco mesmo, né? Reconectando-nos com Deus, que é a proposta fundamental da doutrina espírita. Bom, conversamos aqui então com o Andrei Moreira, a quem nós agradecemos, viu, Andrei? A sua participação foi muito gratificante para nós. E eu que agradeço, sempre à disposição. Espero que nós possamos aproveitar da doutrina
tanto de bem que ela tem para nos oferecer e nos auxiliar, né, nesse processo. Então, o que achou dessa entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!